Fala galera, tudo bem? Olha só, já chegando próximo aí dos nossos 1000 inscritos, então trago para vocês aqui a revisão da UNCISAL. Quem se preparou, por exemplo, para o Enem, vai achar legal essa prova da UNCISAL. Tranquilão? Vou colocar a questão aí na tela, dê uma olhada, pausa o vídeo e aí você volta depois aqui para a gente resolver. Valeu, moçada! Pessoal, então segundo aí o texto, eu coloquei aqui, eu esquematizei aqui o seguinte, ó. Nessa quantidade de consumidores, aqui está o ano 2012, 2013, 2014, certo? Eu vou descobrir primeiramente aqui qual a quantidade de consumidores em 2020. Poderia ser feito isso aqui de um por um, até no braço, aí, até você chegar a 2020. Tudo bem? Ou então você poderia encarar isso aqui assim, ó. Aqui seria o primeiro termo da sequência, aqui seria o segundo termo da sequência, o terceiro termo, ora... Como eu quero 2020, se você contar aqui, ó, você vai ter então que no 20 já será o nono termo, tá? No caso aqui, observa que do 42 para o 52 está aumentando 10. Do 52 para o 62 também está aumentando 10, ou seja, está formando uma PA de razão 10. Então vou fazer assim, ó, termo geral da PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Agora eu farei o seguinte, eu vou calcular então a quantidade em 2020. Então se eu não quiser fazer de um por um aí no braço, eu posso fazer assim, ó. Vou usar a letra Q, né? No caso aqui Q9, Q de quantidade, tá? Vai ser igual a Q1 mais 9 menos 1 multiplicado pela razão. No caso aqui, essa razão ela vale 10, tá? Então vai ficar assim, ó. Q9 será igual ao primeiro termo da PA é 42... mais 8 vezes a razão, que nesse caso a razão é 10, está aumentando sempre 10 aqui. 8 multiplicado por 10 dá 80, 80 somado ao 42, então Q9 será igual a 122. Ou seja, no ano 2020 isso aqui vai ser 122. Galera, como fala aí o texto, são 122 milhões, certo? Fique esperto nisso daí. E a outra parte da tabela, que já montei aqui para vocês, é a seguinte, são as vendas em bilhões. Que no caso aqui em 2012 foram 22, 2013 29 bilhões, 2014 36 bilhões. O que nós percebemos aqui? Que o acréscimo aqui também foi constante. Ele sempre foi mais 7 bilhões, tá certo? Então eu tenho uma PA de razão 7. Dessa maneira eu vou fazer assim, para calcular então em 2020, que é o nono termo da PA, aí eu faço V9 vai ser igual a V1 mais 8 vezes a razão. Galera, esse 8 aqui veio da onde? É só você fazer isso aqui, ó. Só subtrair 9 menos 1, 8. Como foi feito no cálculo anterior que apareceu esse 8 aqui, ó. Do mesmo jeito, então se eu quero V9, é só você colocar o valor V1, ou seja, em 2012, 22 bilhões, tá certo? Então 22 aqui, mais 8 vezes a razão, 8 vezes 7 que é a razão. 8 multiplicado por 7 é 56, 56 mais 22 dá o que? Dá 78 bilhões, tá? Então aqui, no ano 2020, teremos lá 78 bilhões. Bom, agora para calcular a média, né, quanto cada consumidor vai gastar, basta você pegar o valor das vendas totais aqui em bilhões, lembrando que 78 bilhões é 78 vezes 10 elevado a 9, são 9 zeros. Isso vai dividir pela quantidade 122, no caso milhões, ou seja, 122 multiplicado por 10 elevado à sexta, porque são milhões, são 6 zeros. Galera, aqui você tem uma divisão de potência de mesma base, onde você repete a base, subtrai os expoentes, vai acabar dando quanto aqui? 10 à terceira em cima, né? Então você vai ter 78 vezes 10 à terceira, ou seja, 78 mil dividido por quanto? Por 122. Isso vai dar em torno aí de 639, aproximadamente. Bom, pessoal, como vocês viram aí no enunciado do problema, vou aqui listar vocês os pontos para vocês entenderem o que foi que eu fiz aqui, certo? Primeiro, fala que vai traçar uma circunferência de raio qualquer. Então, eu fiz aqui, aí tracei a circunferência de raio qualquer. Logo em seguida, é para construir um quadrado inscrito nessa circunferência. Quando fala quadrado inscrito,
quer dizer dentro da circunferência, ó. Então esses 4 vértices aqui, eles pertencem à circunferência, tá? E o quadrado seria esse quadrado aqui, certo? Terceiro ponto, traçar as retas R e S, suportes de 2 lados opostos do quadrado. Então, por exemplo, aqui eu fiz a reta R aqui e a reta S. Essa reta S aqui, ela é a reta suporte desse lado aqui. E a reta R é a reta suporte desse outro lado aqui, certo? Então as duas retas aqui, R e S, inclusive, têm que ser paralelas, já que são retas suportes dos lados do quadrado. Em seguida, fala o quê? Traçar as retas U e V paralelas aos outros 2 lados do quadrado e que tangenciam a circunferência. Bom, então que retas são essas, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou chamar essa reta aqui de reta U, ela está tangenciando esse lado. Aí nesse caso nós temos as retas U e V, que são tangentes à circunferência e no caso paralela a cada um dos lados, tá? E aí nesse caso também as retas U e V, elas serão retas paralelas. E aí mencionou os 4 pontos de interseção. Quais são eles? Esse aqui que eu vou chamar de ponto A, esse outro que eu vou chamar de ponto B, esse aqui ponto C e esse ponto D. Esses 4 pontos de interseção dessas retas são vértices de um retângulo chamado dinâmico, né? Como ele citou aí. Em um retângulo dinâmico, assim construído, os lados maior e menor são congruentes respectivamente a quem? Galera, aí vai ser a letra E. A letra E fala o quê? Que são congruentes ao diâmetro da circunferência e ao lado do quadrado inscrito nessa circunferência. De fato, veja só, o retângulo é o retângulo ABCD. Observem o seguinte, que no caso aqui, o ponto D até o ponto C, que seria esse segmento aqui, ó, observem que ele tem a mesma medida do diâmetro da circunferência, que liga, por exemplo, ao diâmetro seria esse diâmetro aqui, ó. Observem que esse segmento aqui, o diâmetro, né, ele vai coincidir com o lado da base, no caso a base aqui, que é DC. E o lado BC, o outro lado do retângulo, ele vai coincidir com quem? Com o lado do quadrado, que é esse lado aqui, ó. Então o lado do quadrado vai coincidir com esse outro lado do retângulo. Por isso que a alternativa correta, de fato, aí vai ser a letra E. Bom, pessoal, como vocês viram aí no enunciado, o que vai acontecer aqui? Eu montei um esquema que é o seguinte, tá? Observa só aqui uma coisa, ó. A malha, se você perceber aí, ela tem esse segmento aqui, essa largura aqui, 3. E também tem que cada um desses quadrados aqui, ó, é um quadrado de lado igual a 5. É importante você ficar atento a isso. Eu construí várias aqui. Como digamos assim, na base aqui, né? Nessa medida aqui, você vai ter aqui 195. Vamos tentar responder aqui a seguinte pergunta. Quantos quadrados de lado 5 por 5 teremos nessa figura? Bom, aí eu farei o quê? O que eu vou fazer aqui? Como você tem sempre, ó, 3, 5, 3 e 5, sempre, se eu somar aqui o 3 mais 5, isso dá 8. Então, primeiramente, vamos tentar responder essa pergunta. Esse 8 aqui cabe quantas vezes na horizontal? O que eu vou fazer? Eu vou primeiramente dividir o 195 por 8, tá? Vamos lá. Então, o primeiro passo aqui eu vou pegar 195, vamos aqui dividir por 8. 8 vezes 24, isso vai dar 192, e o resto aqui vai ser igual a 3. Exatamente o 3 aqui é essa última largura. Ou seja, o quadrado de lado 5 por 5, esse quadrado aqui, ó, ele vai aparecer na horizontal 24 vezes. Então, vou dividir aqui o 75 também por 8, que é exatamente a soma. 3 mais 5, 8 aqui. Legal? Vamos lá. Então, 8 vezes 9, 72. Observem que também vai sobrar 3, que é essa última largura aqui, ó. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Cabem 24 na horizontal e cabem 9 na vertical, que é esse 9 aqui, ó. Área retirada vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 5,
ou seja, 5 elevado ao quadrado. Quantas vezes? Quantos quadrados cabem aqui? 24 vezes 9. 5.400 centímetros quadrados. Essa é a área que vai ser retirada. Legal? Agora vamos calcular a área total. Bom, a área total vai ser então, imagina o produto, né, do 195 por 75. A área toda, sem retirar nada, tá? Então você vai ter 195 multiplicado por 75. Isso vai dar 14.625 centímetros quadrados. Essa vai ser a área total. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou retirar essa área aqui e ver a área restante. Vou pegar lá 14.625 menos 5.400. Isso vai dar 9.225. 9.225 o quê? Centímetros quadrados. Bom, logo em seguida eu preciso lembrar uma coisa a vocês. Ó. Vamos lembrar que 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados. Então eu vou precisar transformar isso aqui em metro quadrado, tá bom? Para isso, basta você pegar esse número e dividir por 10.000. Tá? Então, o que vai acontecer? 9.225 centímetros quadrados é o equivalente a quanto? A 0,9.225 metros quadrados. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente dividi esse número por 10.000. Por conta de que 1 metro quadrado é equivalente a 10.000 centímetros quadrados. Pessoal, para fechar o problema, a questão fala o seguinte ainda, que cada 1 metro quadrado, 12 quilos, né? Então vamos lá. Olha, como 1 metro quadrado, nesse caso aí, 12 quilos, então 0,9.225 metros quadrados vai corresponder a quanto? A x. Resolvendo essa regra de 3, você vai encontrar o valor de x aproximadamente igual a 11,07 quilos. Como você viu no enunciado aí, então nós temos o seguinte, no primeiro horário, né, que no caso aí é de 11 às 12, o tempo médio de espera são 12 minutos. Ora, então vamos imaginar, cada horário, tá? Aí eu tenho aqui a quantidade de caixas e o tempo. Ora, se você aumentar a quantidade de caixas atendendo, qual a lógica? É diminuir o tempo. Logo, a quantidade de caixas e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, é bom ficar sempre esperto nisso daqui, ó, tá? Então, nessa questão, eu vou sempre ter, nas 3 situações, que o tempo aqui e a quantidade de caixas são grandezas inversamente proporcionais. Então, no caso aqui, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro, né, no primeiro horário. Bom, então para trabalhar com o tempo máximo, no caso aqui, qual é a quantidade de caixas para operar nesse tempo aí de 15 minutos, tá certo? Aí você faz isso aqui, ó, 5 sobre x, como é inversamente, você vai inverter isso aqui, ó, 15 sobre 12, vai dividir isso aqui por quanto? Por 3, vai ficar 5 aqui e fica 4 aqui, logo fazendo aqui a multiplicação, ó, x vezes 5 vai dar 5x, igual a 5 vezes 4, que é 20. Portanto, x vai ser igual a quanto? A 4 minutos. No outro horário, né, que eu tenho? 5 caixas, 22 minutos. Então, qual a quantidade de caixas para o tempo máximo aí? 15 minutos. Então, vai fazer 5 sobre y, igual a 15 lá em cima e 22 aqui. Vai encontrar o valor de y aproximadamente igual a 8. E do mesmo jeito, no outro horário, né, vou chamar isso aqui de z, o tempo máximo aí é 15, resolvendo aqui, ó, 5 sobre z, inverte aqui, né, jogou lá o 15 para cima e o 17 aqui para baixo, isso você vai encontrar o z aproximadamente igual a 6 minutos. Bom, pessoal, como vocês viram no enunciado aí, tá falando inicialmente aí que você tem aí um retângulo em que a razão entre o comprimento e a largura é 3 sobre 2. Eu chamei o comprimento inicial de C1, a largura inicial de L1, que depois eu vou fazer outra figura para vocês. Bom, então como falou pra gente aí que a razão entre C1 e L1 dá 3 sobre 2, aí um macete, ó. Você pode supor valores aqui para C1 e para L1
de modo que dê 3 sobre 2. Que tal, por exemplo, se você fizer C1 igual a 30 e L1 igual a 20? Você pode fazer isso. Que se eu dividir aqui 30 por 20, vai dar 3 sobre 2. Ora, se C1 é igual a 30 e L1 é igual a 20, quer dizer que a área inicial, que eu vou chamar de área 1, ela será igual a quanto? A 30 multiplicado por 20, ou seja, 600. Então a área 1 vai ser igual a 600. Vamos perceber que vai ficar mais fácil fazer assim, por conta de que eu tenho números que são múltiplos de 10. Por isso que eu fiz questão de colocar, no caso, 30 e 20. E ainda fala no enunciado o seguinte, ó, que houve uma redução aqui de 19%. Ó, então perdeu aqui 19% desse valor. Ora, se você fizer 600 e tirar 19%, é o mesmo que você calcular isso aqui, ó. 600 vezes 0,81. Bom, aqui vamos lembrar que o 0,81 é uma redução de 19%, tá? Então, menos 19%, que é aquele macete de você fazer 1 menos a taxa, tá? E assim você tem o chamado fator de redução. Se você fizer 1 menos 0,19, vai dar 0,81. Então, a nova área, que eu vou chamar de área 2, vai dar 486. Bom, e ainda a questão fala que vai fazer o seguinte, reduzir essa área, mas vai manter a mesma proporção da figura anterior. Quer dizer, então, que no caso aqui, C2 sobre L2 é igual a 3 sobre 2. Aí, nesse caso, como eu quero descobrir quais são os valores de C2 e L2, eu não posso supor nesse caso, porque eu quero encontrá-los. Mas faço o seguinte, tá? A área dessa figura aqui, nós achamos agora e deu quanto? 486. Então, C2 vezes L2 vai dar 486. Sendo que eu posso aproveitar, por exemplo, aqui e escrever o seguinte, ó. C2 é 3 vezes uma constante K e L2 é 2 vezes uma constante K. A exemplo que eu fiz aqui, que eu tinha feito 30 sobre 20, é que eu posso criar então essa constante K aqui, certo? Jogo dentro dessa equação aqui, nesse caso, 3 vezes K e L2 é 2K igual a 486. Isso vai dar 6K ao quadrado igual a 486. Gera pra gente aqui 81 e a raiz quadrada disso aqui vai ser igual a 9. Ora, como K é igual a 9, quer dizer o seguinte, ó, então que C2 vai ser quanto? 3 vezes 9, 27. E L2 vai ser igual a 2 vezes 9, ó, 18. Então essas aqui são as novas dimensões. Então vamos aqui pensar. Inicialmente nós tínhamos aqui 30 e aqui era 20. Agora passou a ser quanto? 27 e passou a ser 18. Galera, percebam que é o seguinte, em cada uma delas, ó, do 30 passou para o 27. Perdeu quanto? Perdeu 3. 3 em cima do 30 são 10%. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Do 20 saiu para o 18. Perdeu 2. 2 em cima do 20, 10%. Então, nos dois casos, tanto no comprimento como na largura, houve uma redução de quantos por cento? De 10%. Então, para fechar, 30 menos 27 deu 3. E 3 quer dizer o quê? 10% em cima do 30. Depois você faz 20, que é na largura, menos 18. A redução aqui foi de 2, que também significa uma redução de 10%, que é 10% em cima, no caso de 20. Bom, pessoal, como vocês viram no enunciado aí, a distância do centro aqui até esse ponto, aí está falando que é 18,4. Ora, como aqui é um losango, tem que entender que as diagonais se encontram ao meio. Logo aqui, ó, também vale 18,4. Então temos que uma das diagonais mede quanto? 36,8, beleza? Só somar aqui desse ponto para esse ponto aqui, a uma das diagonais vale 36,8. A outra diagonal foi dada para a gente já aí, que no caso é 27,4. E aí, para você calcular a área do losango, é simplesmente você fazer o quê? Multiplica as diagonais e dividir por 2. Ou seja, 27,4 multiplicado por
18,4 somado com 18,4 dá 36,8. E aí você vai dividir por 2. Então essa área, nesse caso, ela será igual a quanto? Ela vai ser igual a 504,16 metros quadrados. Bom, pessoal, como vocês viram no enunciado aí, a quantidade de pacientes é 60. Aí para fazer essa conta eu fiz o seguinte, tá? A quantidade de pacientes que teve aí uma, digamos, uma mudança positiva, eu vou indicar com a letra P, uma mudança negativa com a letra N e nenhuma mudança, que no caso equivale ao zero aí, com a letra Z. De tal maneira que a quantidade de pacientes, ou seja, P mais N mais Z, isso vai ser igual a 60. Então temos aqui uma primeira equação para a gente resolver esse problema, certo? A outra é em relação à média. Foi dado aí para a gente que a média ela é igual a 1 sobre 2, ou seja, que a média é igual a 0,5. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, a próxima equação vai ser. Então, a mudança positiva gera um ponto positivo, né? Então, você vai ter 1 vezes P, mais a negativa gera o quê? Menos 1. Então, menos 1 vezes N. E aquela que não foi nem positiva nem negativa, vai gerar 0, né? Ou seja, 0 vezes Z. Ou seja, eu vou dividir por quanto? Pela quantidade que é 60 pacientes. Isso vai gerar no final uma média que é igual a 0,5, ou seja, 1 sobre 2, conforme disse aí o problema. Organizando isso aqui, você vai ter P, aqui, menos N, ali vai zerar, igual a quanto? Nós podemos aqui dividir, ó, esse por 2, tá certo? E aqui por 2 vai aparecer 1, aqui por 2 fica 30, tá, galera? Aí aqui agora, ó, 30 vezes 1 fica 30, tá bom? Então, P menos N é igual a 30. Já posso aqui observar que temos uma equação, né? Temos uma equação envolvendo o P e o N, tá bom? E a outra é sobre a variância. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, para você fazer a variância, eu tenho que calcular os desvios. Bom, aí nesse caso, como é que eu vou utilizar a variância nisso? Bom, as notas são mais 1, 0 ou menos 1, tudo bem? Então, o desvio, você vai calcular subtraindo a nota da média. Então, lembra que a média foi 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Então, o desvio é o quê? É o elemento menos a média. Então, eu faço 1 menos 0,5, isso vai dar 0,5. Depois, a outra nota, que foi 0, aí 0 menos 0,5. E depois, você vai fazer menos 1 menos 0,5. Todos eles você faz a nota menos a média. Isso são os desvios, tá? Isso vai dar menos 0,5, isso vai dar menos 1,5. Bom, antes de fazer a variância, eu farei o seguinte, eu vou anotar aqui do lado para a gente não esquecer as equações que nós temos, tá? Nós temos então aqui o seguinte, temos que P mais N mais Z é igual a 60 e temos que P menos N é igual a 30. A variância foi dada aí que é 0,45. Como é que eu vou calcular a variância? Eu tenho que considerar os desvios ao quadrado. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó, o 0,5 ao quadrado aqui, 0,5 elevado ao quadrado, mais o menos 0,5 também elevado ao quadrado, então menos 0,5 também elevado ao quadrado, mais esse menos 1,5 também ao quadrado. Então aqui, menos 1,5 também ao quadrado. Só que tem um detalhe, eu vou ter que dividir isso aqui por 60, mas tem um outro detalhe ainda, é que na verdade esse desvio é referente à nota mais 1. Que apareceu quantas vezes? P vezes, que é a quantidade de pessoas que tem uma nota positiva, né? No caso, mais 1. Então, eu preciso pegar esse desvio aqui e multiplicar pela frequência dele, ou seja, P. Então, aqui eu preciso fazer aqui P multiplicado por 0,5 quadrado. Do mesmo jeito, a nota 0. O desvio foi menos 0,5, tá? Então, a quantidade aqui, ó, Z. E por último, pessoal, nós temos a nota menos 1, desvio negativo, ou seja, menos 0,5, você põe então N aqui, ó, tá bom? Aí isso aqui tudo eu vou igualar a quanto? A variância, que é 0,45, tá? Todo esse cálculo aqui eu vou igualar a 0,45, ou seja, aqui vai dar quanto? 0,5 ao quadrado é 0,25, né? Então fica 0,25P, mais, aqui fica também 0,25, então 0,25Z, mais, aqui vai dar 2,25N,
Isso no final, dividido por 60, aí eu vou igualar isso aqui a quanto? A 0,45. Bom, farei o seguinte agora, como aqui tem 1, aí eu faço 0,25p somado com 0,25z mais 2,25n vezes 1, aqui, vai vezes 1, dá ele mesmo, igual a 60 vezes 0,45, que vai dar 27. Então estamos organizando aqui uma outra equação, tá? Dá pra gente eliminar essas vírgulas aqui. É só a gente dividir aqui por 0,25. Isso vai dar 1, isso vai dar 1 também, fica 1z, e isso vai dar 9. 9n. E 27 por 0,25 vai dar 108. Então nós temos aqui uma outra equação. Vamos pegar essa equação aqui, né? Menos n é igual a 30 menos p. Então, multiplicando todo mundo aqui por menos 1, vai ter n é igual a p menos 30. Vou trabalhar com isso daí. E na primeira equação, que você tem p mais z mais n igual a 60, posso fazer também. Então, puxando para cá, ó, teremos p mais o valor de n. Aí o valor de n eu já posso colocar que é p menos 30. Então, p menos 30 para cá, mais o valor de z igual a 60. Eu vou tentar isolar o z, porque assim fica mais fácil para substituir nessa outra equação aqui, tá? Então fica assim, ó, z vai ser igual a menos 2p, porque aqui vai ter p mais p, 2p. Esse menos 30 passa para o segundo membro mais 30, né? Ficar o quê? Mais 90. Então menos 2p mais 90. É o valor de z. Agora a gente vai substituir aqui nessa equação p mais z mais 9n vai ser igual a 108. E é só a gente substituir os dois valores. Ou seja, substituir o valor de z, que é esse aqui, ó, então fica assim, p somado com z, aí o valor de z está lá, menos 2p mais 90, mais 9 vezes o valor de n. E o valor de n é quanto? P menos 30, tá? Então, P menos 30, tudo isso aqui vai ser igual a 108. Vou dar uma organizada aqui no quadro para a gente poder resolver essa equação, certo? Pronto, dando uma organizada aqui no quadro, então vai ficar assim, ó. Isso fica P, aí menos 2P mais 90, só tirar do parênteses aqui. 9 multiplicado por P fica mais 9P. Depois 9 multiplicado por menos 30 dá o que? Dá menos 270. Isso aqui será igual a 108. Organizando aqui os termos semelhantes, você vai ter P somado com 9P, dá o que? Dá 10P. 10P menos 2P dá 8P. Tá bom? No outro lado você vai ter 108. Como aqui eu tenho 90 menos 270, isso dá menos 180. Passa para o outro lado, mais 180. Então você vai ter 8P igual a 288, portanto, o P será igual a 36.